tido como Deus. E então a ideia de designação da teologia ligada ao culto vai influenciar, sobretudo, basta ver, como eu citava, a legitimidade dele, Agostinho, baseando-se no filósofo romano Varrão. Agostinho fala de uma teologia civilis, onde, como referi, era sempre ligado a essa personalidade, esta divinização do imperador. Estes elementos mencionados acima, particularmente aquele que se refere à atividade cultual, fazem-nos perceber que a teologia não é uma prerrogativa dos estudiosos, mas um esforço da fé que busca a inteligência, que busca a maior compreensão de si mesma, como muito bem o diz o texto famosíssimo de Anselmo da Hosta ou de Anselmo de Canterbury, mas que é também iluminado sobretudo pela filosofia, a teologia de Santo Agostinho, fides querem intellectum, ou seja, a teologia como desejo de compreender Deus, de compreender o objeto da própria fé. Por isso, Von Balthasar, no seu grande volume, Glória, Von Balthasar, com esta intuição particular, ele já no seu tempo escreveu 7 volumes dedicados à glória, ao Kabod Adonai, a glória de Deus que permeia a história, permeia, vamos assim dizer, ilumina a vida inclusivamente dos intelectuais, seja de natureza grega, seja de natureza inclusivamente dos filósofos e teólogos da modernidade. Então, Von Balthasar diz que ela, portanto, a fé, começa a ver aquilo que é, justamente por causa deste aspecto de intelectualidade. Porque à luz da fé, porque o mistério de Deus e o dom de Deus aos homens vai sempre além das capacidades da razão. Pois a fé, mesmo aquela professada pelo cristão mais simples e aculturado, é em si mesma uma forma de conhecimento, mas que possui um caráter próprio. Nós conhecemos porque Deus nos fala e nos faz por misericórdia uma confidência. Por isso o ato de fé é já em si mesmo uma teologia esboçada. Porém, se deve realçar também que não existe teologia científica que faça pouco a fé, porque a teologia em si mesma é a fé cristã vivida na reflexão humana. Está tudo aqui. A lei da fé torna-se visível no próprio pensamento humano. Já na perspectiva dos padres do Oriente, basta ver que o grande Orígenes, que é um dos grandes impulsionadores, antes daquele que chamamos de pai da teologia, Irineu de Lyon, vai falar de uma teologia como este sermo de Deo e de Cristo. Ou seja, esta palavra que nós dizemos sobre Deus, mas o dizemos em Cristo. E nunca uma palavra vazia, mas uma palavra, como indica a expressão hebraica, dabar, que traduz o grego logos, uma palavra evento, uma palavra cuja incidência realmente se reflete, cuja incidência é visível e tangível. Ora, a segunda tentação, tal como já temos abordado, a segunda tentação é de unir a teologia unicamente ao pensamento humano, como se fosse o homem o protagonista daquilo que já Tomás de Aquino, na sua prima pássima, na sua teologia, chama de sacra doutrina. Muitas vezes se percebe a teologia neste âmbito. Essa tentação acontece quando o homem se coloca no centro da teologia como o único seu fautor. Essa tentação acontece quando o homem, vamos assim dizer, se coloca inclusivamente no centro da revelação, e coloca a revelação ao seu dispor. E nos esquecemos que, na verdade, como diz o Evangelho de João, ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Na verdade, aqui se usa a forma medioativa do verbo exegeomai, que mais do que conhecer, porque o grego conhece o verbo ginosko, ou ginosko, seria o verbo narrar. O Filho unigênito é aquele que narra.
O mesmo seria em relação à poesia. Nós, na tradução, na versão dos 70, no primeiro capítulo do Gênesis, ao lado do Bereshit, Bará, este verbo Bará, a 70 traduz justamente com o verbo poiein, para fazer referência a esse elemento, que o filho se torna o poeta de Deus, porque o narra na história, porque o dá a conhecer de maneira mais sublime, com o seu próprio eu lírico, mas é um eu voltado desde a eternidade para o seio do Pai. Ora, tendo presente estas duas tentações, o teólogo está consciente, ou estará consciente, que a teologia não é, in primis, um tratado sobre Deus realizado pelo homem, mas sim o prolongamento da narração, da revelação de Deus realizada por Jesus Cristo pelo Espírito Santo. No seu estudo histórico sobre o conceito de teologia, publicado finalmente em francês no Dictionnaire de Théologie de Yves Congar, nos anos 1946, esse teólogo faz-nos perceber que, desde a época dos padres da Igreja, o conceito de teologia sempre esteve associado à revelação da própria Trindade. De facto, ele diz: os cristãos perseguem uma revelação que se baseia no mistério de Deus, aquele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Antes de a teologia ser um discurso sobre Deus, portanto, ela é um evento realizado pelo próprio Deus. A teologia é a palavra de Deus realizada na história. Deus, na verdade, se torna o primeiro teólogo, porque é o primeiro que fala de si mesmo, é o primeiro que narra em Jesus Cristo a sua própria história, mas não uma história vazia, é uma história densa de significado, porque é uma história de salvação. O teólogo alemão, que precede inclusivamente ao Concílio Vaticano II, Michael Schmaus, que é um dos grandes da teologia dogmática, por quê? Porque só depois dele é que temos os sucessivos tratados de teologia dogmática com uma natureza já renovada pelo Concílio. Olhemos para o imenso volume de Karl Barth, que é este grande teólogo e pastor protestante, que nos fala, que nos escreve uma dogmática eclesial. E depois, ultimamente, em 95, saiu o grande volume de Gerhard Müller, este grande tratado sobre teologia dogmática. Este teólogo alemão faz uma afirmação muito lapidar em relação à teologia e diz: a teologia fala de Deus que se revelou em Cristo. Essa teologia, por isso, está ligada a Cristo, ou seja, ao testemunho sobre Cristo que está presente na própria Escritura, que é interpretada pela tradição e protegida pela própria Igreja. Portanto, a teologia, enquanto sacra doutrina, goza justamente dessa legitimidade de falar de Deus e sobre Deus, porque Deus falou antes sobre si mesmo. Um outro autor famosíssimo, Kahana, já no clímax da sua intenção teológica, num dos seus primeiros textos, antes de chegar àquilo que nós chamamos de Grundkursus, em alemão, que é o famoso curso fundamental de fé, que depois deu origem e também influenciou um pouco aquilo que é a introdução à teologia de Joseph Ratzinger. Ele escreve o famoso texto Ouvintes da Palavra. E nesse texto Kahana diz o seguinte: a teologia, na sua natureza originária, não é uma ciência constituída pelos homens. É por isso que ela é permeada pela escuta transparente, mas uma escuta da revelação, que Deus fez de si mesmo por meio da sua palavra. A teologia, no seu sentido primário e originário, não é um sistema de afirmações validamente constituídas pelo pensamento humano, mas um discurso feito por Deus ao homem. Porém, antes mesmo que Kahana o afirmasse, já o encontramos na prima parte da sua teologia, onde, de maneira muito interessante, Tomás de Aquino faz-nos perceber uma verdade. E eu, como estamos mesmo na academia, não vou traduzir, para não ter muito tempo para... São Tomás diz:
omnia audem, prectantur in sacra doctrina sugationis, Dei vel quia sunt sedeus, vel quia habent ordinem ad Deum, ut ad principium et finem, undem sequitur quod Deus vere sit, subiectum uius scientiae. Portanto, Deus é o sujeito da teologia, porque inspira a penetrar o seu mistério. É o objeto porque, entrando na história, se deu a conhecer. Se deu a conhecer ao homem segundo o modo humano, como a própria Escritura o diz. Em síntese, uma teologia que se preze deve sempre voltar o seu olhar e o seu horizonte para a fonte de si mesma, que é a própria revelação, portanto, que é Deus. Ou como escreve Barth, Karl Barth. Deve voltar o seu olhar para o outro, aquele que é totalmente diverso de mim e de ti, de nós todos, ou de todos nós, de todo o mundo. E o segundo elemento, quando se fala de natureza da teologia, é a expressão da teologia como revelação de Deus ao homem e o percurso do Deus, ou que Deus faz ao próprio homem, ou do homem ao próprio Deus, perdão. E aqui me vou servir do texto com o qual, que é mais do que o texto, é uma oração que Santo Anselmo da Ostra faz no início do seu Proslogion. Santo Anselmo abre o seu texto com uma belíssima e longa oração, que também não vou traduzir porque existe em termos muito perceptíveis. E ele diz: Non temo, Domine, penetrare altitudem tuam, sed desidero aliquatenus intelligere veritatem tuam, quam credit et amat cor meum, neque enim quere intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. Ergo, Domine, qui das fide intellectum, da mi ut quantum scis expedire intelligam, quia es sicut et credimus, et hoc es prod credimus, et quidem credimus te esse aliquid, quod nihil maius cogitare possit. É uma frase famosíssima. Ou seja, Deus é apresentado como aquele do qual não se pode pensar de maior. Por quê? Porque é a revelação que Deus faz de si mesmo que nos permite entrar na sua profundidade. E já no seu dicionário de teologia, Yves Congar comenta justamente esse texto nesses termos. Existe de facto um intelectus fidei, uma ratio fidei, digamos, uma inteligibilidade da fé, da qual aquele que crê e que ama deseja deleitar-se. Anselmo é claro sobre este intelectus, este saber ou conhecimento que é desejado pela fé, que ama e está no meio do interfidem speciem, entre a fé e a visão. Este pressupõe a fé amante, a fé que procede desta. Portanto, a teologia, enquanto ciência divina revelada aos homens, tem como finalidade aproximar o homem a Deus, para fazer experiência dele. Porque se Deus se deu a conhecer naquilo que não é Ele, para ir até Ele é necessário tomar a estrada que Ele tomou para vir até nós. Esse é um texto belíssimo, de uma intuição de um biblista francês, Paul Beauchamp. Este biblista que se coloca em parte na mesma linha do teólogo alemão protestante Jürgen Moltmann, cuja intuição é a mesma. Deus que se revela no mundo. Se revela no mundo para que o mundo esteja nele. Mas aqui tem uma intuição rabínica muito bela. Ou seja, embora o mundo esteja em Deus, justamente pela sua natureza incorpórea, Deus não se pode imiscuir com o mundo, porque sempre e será sempre totalmente outro. Portanto, a teologia, na verdade, é um esforço humano, acompanhado pela divina graça, por traduzir fielmente a verdade da revelação, para que Deus seja mais conhecido e amado. Numa palavra, o empenho da teologia é também o empenho pela santificação do homem, que se concretiza no ardente desejo de aproximar-se dele.
Quanto mais o teólogo se empenha na interpretação, na tradução fiel da verdade revelada, tanto mais no seu interior arde aquele desejo de ver Deus. Tendo consciência deste mistério, o teólogo perceberá que a sua missão é fazer com que as pessoas se aproximem sempre mais do amor de Deus, desejando encontrá-lo na história, que já não é uma realidade vazia de sentido, porque a encarnação de Jesus Cristo fez da história o espaço da habitação de Deus, ensinando-nos que o mundo está em Deus e Deus no mundo, como diz Jürgen Moltmann. Por isso, na mesma linha, escreve Giorgio Mazzanti, que foi um professor da universidade onde estudei, que infelizmente morreu de esclerose múltipla há 2 anos, que é um grande da teologia, porque ele elabora a sua teologia em chave de nupcialidade. Para ele, a teologia desde o Gênesis até o Apocalipse reflete uma relação profunda de amor. Uma relação que nunca deve ser deixada de parte. Então ele escreve: empenha-se, portanto, o teólogo por escolher a mensagem de Deus, adequando-a antes de tudo a si e depois às pessoas às quais vive. A sua teologia, como aquela de Deus, será sempre um processo de autocondescendência e de apologética, adequar-se às pessoas às quais se dirige, evitando todas as reduções da mensagem. Portanto, enquanto disse já nos anos 80, naquele seu célebre texto, Teologia e Santidade, Hans Urs von Balthasar, que a teologia, mais do que ser uma simples ciência, é aquela que aproxima o homem a Deus, a maneira um pouco do grande dos capuchinhos. E nessa intuição, Boaventura, queria dizer, não via, mas Boaventura, o grande dos capuchinhos, da teologia com essa expressão que eleva o homem ante Deus. Esta elevação leva e gera no homem esta profunda santificação. De tal sorte que, se é santificação, então Jesus se torna para nós o exegeta do Pai, se torna o hermeneuta. Então, nós vimos no Evangelho de Lucas, naquela belíssima intuição, quando Jesus foi ao templo, Jesus disse: hoje mesmo cumpriu-se esta escritura que acabaste de ouvir. O verbo hermeneuo ou hermeneuem, tem essa nuance de ser interpretação profunda, mas é uma interpretação que se exprime num colocar a nu, não é se despir, de maneira mesmo muito intensa e profunda. Por esse motivo, para que se faça uma profunda teologia, é necessário perceber a famosa kenosis de Cristo, que é o esvaziamento. Porque Cristo se esvazia para que nós, diante de Deus, no desejo de fazer teologia, nos esvaziemos. E é interessante, sempre nesse volume belíssimo de von Balthasar, ele fala deste esvaziar-se de Jesus como expressão da total disponibilidade. Jesus se esvazia porque é extremamente disponível. Esvaziar-se significa anular a vontade do próprio eu para que seja o próprio Deus a comandar. E num outro volume, que se chama Teodramática, são 5 volumes belíssimos de von Balthasar, ele diz, e utiliza uma expressão que se tornou muito famosa: Trinitaris segunderunt, ou seja, da inversão trinitária, embora seja um conceito muito discutido ao nível da teologia. Mas ele diz: o Espírito precede o evento da encarnação. E esta precedência do Espírito no evento da encarnação tem uma nuance particular. Faz com que o Espírito se torne na vida de Jesus a memória atualizadora da vontade de Deus. Tal sorte que o Filho, não obstante a sua natureza humana, que continua naquela íntima luta entre a vontade de Deus e a vontade de si mesma, ou de si mesmo, o Filho se torna o permanente ouvinte da voz do Pai. O permanente ouvinte, mas também o permanente realizador. Aquele, como ele escreve, que lhe dava continuamente a conhecer a vontade do Pai. E, portanto, esta santificação da teologia é um pouco expressão desta
visio beata, não? Visio beatífica que o teólogo deve penetrar. Por isso, a atitude fundamental da teologia é aquela de Moisés, em Êxodo 3:15, desamarrar as sandálias, porque o solo da teologia é o solo santo. Somente neste aspecto, somente neste sentido, o teólogo vai perceber, como diz o texto de Levítico 19, que a teologia é a expressão da santidade de Deus. Somente sendo santo, Kadosh, colocando-se de parte, o teólogo perceberá que está chamado não só à separação, porque o verbo Kadosh não tem essa nuance simplesmente de separar, mas também de consagrar, uma separação para a consagração. Então, o serviço teológico é uma consagração para o serviço, para a plena disposição, para a plena doação. E aqui é interessante o que diz Henry Newman, não? Esta teologia deve ser este cor ad cor loquitur, o coração que ouve o coração humano que ouve o coração do próprio Deus. E na mesma linha, o Donum Veritatis, este documento da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a vocação eclesial do teólogo, você diz: o teólogo é chamado a intensificar a sua vida de fé e a unir sempre a investigação científica à oração, porque na oração, digo eu, o teólogo encontra o alimento para a sua reflexão, a luz que o ilumina para poder penetrar com a ajuda do Espírito o mistério santo e incompreensível de Deus. Porque Deus, na sua essência, e aqui uso o texto belíssimo de Agostinho, se compreendes, não és Deus. Se o compreendes, já não é Deus. E Eduardo Skilebeck, de maneira muito bela, faz a mesma oração, esta intuição nestes termos. Fatalmente, o teólogo que estuda sobre a oração durante toda a jornada do dia conhecerá um momento no qual dirá a si mesmo que seria melhor ir rezar do que refletir sobre a oração. Todavia, ambas as realidades são necessárias para a sua plena perfeição. E aqui entro no último elemento, e breve, da minha exposição, sobre a missão da teologia e a sua atualidade profética. Enquanto o discurso sobre Deus, a teologia não parte, como víamos, de si mesma, mas do dado revelado, daquilo que Deus, antes de tudo, disse sobre si ao longo da história da salvação, que conheceu o seu auge no evento de Jesus Cristo. E nesse caso, a missão do teólogo não é senão tornar acessível à geração do seu tempo o mistério contido no depósito fidei. Este depósito, que se chama também regula fidei, os vistos aqui presentes são aqueles que são os custores, não? Os protetores. Por esse motivo, a expressão epi, esse prefixo, episcopeu, significa aquele que está do alto e olha para a realidade que está abaixo. O mesmo se diz de Deus em relação a Israel. Deus para Israel é o Shomer. E Shomer é o quê? É aquela sentinela, aquele que vela de maneira incansável para que a fé dos fiéis, para que a vida concreta da igreja não se esvazie, não caia, não vamos assim dizer, no absurdo, como chamavam os filósofos da suspeita. Não? O teólogo, em tudo isto, aparece como o guardião na igreja e com a igreja da tradição, para que na sua transmissão não se empobreça a riqueza daquilo que recebeu. A missão do teólogo, portanto, completa-se dando sentido à realidade da mensagem imutável, um sentido que é aferrado pelo homem na escuta da palavra, que se torna para ele uma interrogação no seu tempo presente. Numa sociedade como a nossa, como já escreveu Karl Barth, onde a palavra de Deus não tanto parece morta, mas sim doente, gravemente doente, porque com frequência é falsamente usada, ou seja, usada porque se tornou um pouco como moeda consumida. O teólogo tem a difícil missão de dar a conhecer ao mundo,
nesse caso, a verdadeira imagem, Tselem Adonai, a verdadeira imagem de Deus. Por isso é que a fé cristã e a teologia apoiam-se sobre a palavra divina, que o Vaticano II inúmeras vezes fala como anime theologiae, que é a alma da própria ciência teológica. E já Karl Rahner, falando da missão da teologia, o diz nesses termos: a teologia deve servir também, enquanto ciência, à pregação do Evangelho aos homens de hoje. Deve afrontar com decisão, com toda a tranquilidade, a mentalidade do homem odierno. Esta teologia, portanto, não se deve fixar simplesmente em elaborados dogmáticos, mas anunciar o Evangelho. Quando digo elaborados dogmáticos, não significa que a teologia esteja desprovida de dogmas, porque o dogma, do verbo didomi, é aquilo que é dado, mas é dado porque revelado. Portanto, não se deve perceber o dogma numa perspectiva de elucubração mental da própria teologia e da Igreja ao longo dos séculos, não? O ponto de partida do dogma é o dado da revelação. É o dado da revelação e da tradição. Por esse motivo é que os grandes, os padres da Igreja, vão dizer que no início de tudo existia a sagrada tradição, que é a expressão concreta da revelação. Hoje, portanto, a teologia deve anunciar, deve ser expressão desta partilha da palavra. Se a finalidade da teologia não for o anúncio do Evangelho, o teólogo torna-se simplesmente um histórico da religião. E aqui é interessante, Pavel Evdokimov, seja Pavel Evdokimov, Sergei Bulgakov, e todos os outros da linha atual da teologia, vamos assim dizer, oriental, falam dessa expressão da teologia dogmática como expressão do dom, ou seja, como martírio, como sangue que se espalha, como aquela belíssima intuição no apologético de Tertuliano. O sangue dos mártires como semina cristianorum, como semente dos novos cristãos. E aqui olhemos para os grandes, para aqueles que nos consideram Justino mártir. Basta ler o ato do seu martírio. O mesmo olhamos para Policarpo de Esmirna e todos aqueles da mesma linha, imediatamente à era dos apóstolos. Mas é Paulo, sobretudo no Novo Testamento, que apresenta a sabedoria, portanto, este penetrar da teologia como carisma. Charis não tem só a nuance, como nós vemos, do dom, mas é sobretudo graça. Um carisma é, antes de tudo, graça. Uma graça, como diz Paulo, que procede do Espírito Santo, e não como um fruto do esforço pessoal ou mérito por alguma coisa que se tenha feito. Mas tal sabedoria, diz Paulo, se assenta sobre a realidade staurológica, stauros, cruz, que é o serviço imediato à palavra. Mas essa teologia que deve contemplar, deve fixar o seu olhar à cruz, vamos assim dizer, nunca e nunca conhecerá a beleza da Páscoa se não fixar antes de tudo o olhar àquele que se fez crucificado. Para Paulo, a cruz é o coração, portanto, do anúncio cristão. Ele de facto escreve: nós, contrariamente, anunciamos Cristo crucificado. Kyrissomen Christon estauromenon. Porque aqui tem aquilo que nós chamamos de querigma. É um substantivo que vem do verbo querisso, que é o coração do primeiro anúncio cristão. Paixão, morte e ressurreição. É isso que nós anunciamos, mesmo com a teologia que fazemos. Um anúncio que, como diz Paulo, pode ser percebido como escândalo, torna-se escândalo. Por quê? Porque o escândalo é uma armadilha. Porque aquilo que escândalo, lembremos um pouco daquele episódio de Paulo no Areópago. Paulo escandalizou os gregos. Sim, só um verdadeiro anúncio escandaliza, mas é um escândalo que é expressão da verdade do Evangelho e não da verdade sobre si mesmos. Mas também, diz Paulo, para aqueles que são chamados
kletos, essa mesma cruz é experiência de graça, de salvação, porque o próprio Cristo que se fez crucificado se tornou potência e sabedoria de Deus. Christon Teu, Dynamin, Kai Teu Sophian. Ou seja, é este o coração do anúncio que nós, com a teologia, manifestamos. Portanto, a força do anúncio cristão, que encontra coragem inclusivamente no martírio, que é a expressão máxima do amor a Cristo, nasce da cruz. Esta, que aparentou ser sinal de fraqueza e paradoxo da potência, é a única força que encoraja aqueles que anunciam. Uma força que nasce do Espírito, que é a memória da vontade do Pai no coração e na história daqueles que decidem viver uma vida conformada plenamente a Cristo. Inúmeras vezes, a missão do teólogo será aquela de anunciar o Evangelho oportunamente, mas outras vezes terá a missão de o fazer inoportunamente, como diz Paulo na segunda Epístola a Timóteo. Todavia, é essencial recordar que a missão do teólogo também é profética. O teólogo, enquanto profeta, tem de ser a voz de Deus no seio da geração na qual se encontra. Ser voz de Deus significa colocar-se à sua disposição e ao seu completo serviço, sem se fazer patrão da palavra que está chamada, ou que é chamada a proclamar. Quem persegue o ideal profético não pode não olhar para João Batista, que se colocou ao serviço da palavra, simplesmente usando a sua voz. Foi precisamente este comportamento que inspirou Santo Agostinho a redigir o seu famoso discurso 293. Então, Ioannes Vox, João a voz e Cristo a palavra, verbo. E Agostinho diz, João é a voz. Do Senhor, ao contrário, se diz, no princípio é a palavra. João é a voz que passa. Isto é o verbo eterno, que era desde o princípio. Se a voz se tira a palavra, é o que resta. Queres constatar como a voz passa e a divindade do verbo permanece? Onde está agora o batismo de João? Deu e depois desapareceu. Mas o batismo de Jesus continua a ser administrado. Todos acreditamos em Cristo. Esperamos a salvação em Cristo. Isto quer dizer ou quer significar a voz. E como é difícil distinguir a palavra da voz, o próprio João foi tido como Cristo. A voz foi acreditada como palavra. Mas a voz reconheceu-se tal para não provocar dano à palavra. Não sou eu, disse o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Em suma, o profeta, como entendem os rabinos, este Kol Adonai, este Levim, os profetas, no caso plural, no verdadeiro sentido do termo, porque é exatamente aquele que reporta, pela graça do Espírito Santo, a vontade de Deus na história concreta de cada homem e de cada mulher. Porque o que Deus quer é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Tenho dito. Obrigado.